Vamos então para a nossa entrevista com café com o Dr. Renan Fará. Entrevista com café. Dr. Renan Fará, especialista em direito criminal, mas aceita falar de qualquer assunto, mesmo que seja... Olha, doutor, você jura isso? Eu não sei o que prometeram. Qualquer assunto polêmico, mesmo que envolva atuações como direito criminal, o que é crime, o que pode ser crime, o que não pode. Doutor, eu quero primeiro dar as boas-vindas para você, dizer que é uma honra, agradecer muito a minha querida amiga Juliana Freitas, que abre essa pauta para a gente, e saber o seguinte, como é que você concilia todo esse trabalho no direito, né? Como é que é a sua atuação e também faz essa conciliação com as redes sociais, isso é muito legal, né? Na verdade, começou com uma certa produção de conteúdo, a ideia de transmitir um pouco de conhecimento para as pessoas. Passou a ser um hobby, eu gosto, tenho prazer em fazer um pouco de edição, em postar os vídeos, contar um pouco do dia a dia. Muitas vezes as dúvidas que chegam para mim é dúvida de muita gente, então acaba sendo um serviço de utilidade pública. Meu escritório fica em Americana. Fiz faculdade em Campinas, na PUC, né? Mas desde que eu me formei, eu voltei para Americana e a gente está lá desde 2007, 2008. Muito bem. E aí, assim, a gente está numa região muito rica e que, dentro dos conceitos jurídicos, acaba tendo que acessar muito desses conceitos exatamente porque, se é rica, tem a atração, por exemplo, que é um assunto que você fala muito, sobre como se proteger dos golpes que ocorrem no nosso cotidiano, né? O golpe do Pix, por exemplo, é um negócio que está acontecendo muitas vezes, né, doutor? Conta um pouco para a gente como é que pode ter essa proteção. Você fala de tantos assuntos, você fala de direito de família, direito militar. Eu quero enfatizar hoje o Pix. Como é que as pessoas estão encarando juridicamente, por exemplo, o golpe do Pix ou até mesmo os golpes tecnológicos que hoje podem fazer estragos, verdadeiros estragos na vida financeira, econômica e até na saúde mental das pessoas. Exato. A gente pode separar um pouco o golpe do Pix com a questão daquele que a pessoa foi gananciosa, estava investindo em algo absurdo e perde o dinheiro, e aquela outra pessoa que tem um problema que foi uma fraude no sistema e que invade e perde. Essas ações hoje estão menores, tem menos hoje no escritório porque as pessoas estão perdendo menos. Eu acho que graças à imprensa estão chegando com a informação e aí acaba percebendo rápido que está caindo numa cilada e para. E aí quando o valor da ação é abaixo de 3, 5 mil reais, não compensa, é muito molho para pouca carne para processar. Mas quando começamos com essas ações em 2021, 2022, pessoas perdiam muito dinheiro, 80, 100... 200 mil reais, e aí não tinha como não processar. Mas aí quem é que é processado? É o banco. É claro, quando tem uma pessoa que se envolveu, que tem um CNPJ, um CPF, que você fez o Pix, você, por lógica, tem que arrolar. Mas esse é o golpista. Eu não tenho a pretensão de conseguir que o golpista me pague. O golpista é mais esperto que nós, usou documento de laranja e tudo mais. Mas o banco tem a obrigação de pagar. Pela resolução 103 do Banco Central, quem tem que pagar é o banco que mandou o dinheiro, ou seja, o seu banco, nem o banco que recebeu. O banco que recebeu tem que dar informações de quem que é o dono daquela conta, por que aquele banco não percebeu que o dinheiro que entrava ali era pulverizado, entrava 10 mil e 2 segundos depois já virava 20 transferências de 500 para outras pessoas. Não dá para suspeitar? Não dá para ver que essa é uma transação estranha? Estranha. E aí, claro, a questão do direito, a questão judiciária muitas vezes deve ser acionada. Quais são os mecanismos mais habituais no direito para acionar essa proteção, principalmente de quem foi lesado? Eu digo que os requisitos que eu tenho é a pessoa fazer um boletim de ocorrência e a pessoa fazer o MED, que é o mecanismo de devolução do PIX, que está previsto nessa lei, nessa resolução 103. Ele tem que comprovar que o banco não ajudou, que o banco não fez. Muitas vezes o banco devolve. Tá? Tem um banco que é conhecido por sempre conseguir algum retorno. Olha que interessante. Por que alguns conseguem e outros não? Mas aí ele retira de quem roubou? De quem recebeu. Ele consegue recuperar pelo menos parcialmente. Se não deu tempo do cara pulverizar, entende? Olha que loucura. Doutor, você tem várias especialidades e a sua área é uma área muito rica. Inclusive, aqui aos nossos ouvintes, quero convidar você a trazer mais assuntos na nossa programação.
a voltar mais vezes, exatamente porque existe muita curiosidade sobre isso, né? Hoje a gente apresenta você como esse profissional que também consegue se comunicar além do habitual. Como é que é ter hoje uma atuação no TikTok, no Instagram? É curioso isso, né? Eu muitas vezes faço como informativo mesmo, né? A maioria das vezes é isso, trazer um tema que as pessoas não sabem, esmiuçar ele. E se um dia a pessoa precisar daquele tema, ele vai me encontrar. Muitas vezes eu posso atender a pessoa, ele se torna um cliente, ou simplesmente oriento e a pessoa procura o advogado da cidade dele, porque acaba sendo nacional, né? Mas você presta um serviço público, você está aqui também por isso. Sim. Enquanto advogado, você passou da questão do negócio, né, do atendimento habitual, para um prestador de formação e serviço público. Isso é muito interessante. Sem falar que eu traduzo, né? Porque o direito tem essas palavras sisudas, né? O juridiquês, e eu gosto de falar de uma forma mais direta, que a pessoa comum entenda. A ideia é chegar a informação para todos. Agora eu vou te perguntar algo, já que você está falando de todos. Como é que todos podem sentir que têm acesso e direito ao direito? Eu acho que tem que realmente procurar, porque o direito não cai no colo, né? Então, se você tem dúvidas, você vai ter que pesquisar. Eu vejo gente repostando vídeo meu para explicar uma situação que aconteceu com ele. Aconteceu ontem uma pessoa. Mas o acesso ele é facilitado para qualquer pessoa a questões jurídicas? A cada vez mais, acho que está chegando pelas redes, acaba sendo um facilitador. E é engraçado quando a pessoa me procura no escritório para fazer uma consulta e fala, mas eu já vi no Google. Eu falei, eu fiz 5 anos de faculdade para você me trocar pelo Google, né? E acontece muito. E aí a gente está vendo também uma questão muito voltada para os meios jurídicos mais efervescentes, assim a gente pode dizer. Essas questões todas relacionadas com o STJ, que é o nosso órgão mais alto, né? O nosso órgão mais importante. Como é que você vê o impacto que isso gera na comunidade jurídica, na comunidade acadêmico-jurídica, sobre questões que ferem democracia? Isso não tem a ver com política, tá, doutor? Eu quero que você fale mais do cerne da democracia. Como é que a democracia, ao correr riscos, pode impactar na profissão de profissionais como você? O STF ele traz para a gente uma insegurança jurídica, né? Hoje, quando chegam determinados temas lá, tanto que, por vezes, as decisões são de 5 a 6. Então, mostra que tem 5 pessoas que entendem profundamente a Constituição e que discordam da decisão que teve. E outras dizendo não. Isso acaba sendo uma polêmica também, né? Sim, então mostra que a gente nunca consegue prever de verdade o que vai acontecer quando chega nas instâncias superiores. E isso, de alguma maneira, na justiça faz com que os pesos e medidas muitas vezes possam ser duplicados mesmo? É justamente essa ideia de igualar. Por exemplo, o STF, que é o superior, é o mais alto, né? Mas o STJ a gente chama de uniformizador de jurisprudência. Então, se no meu estado de São Paulo eu tive uma determinada decisão que eu não concordo, eu vou procurar ver se em outro estado teve uma decisão que é favorável à minha tese. Aí eu levo as duas decisões e falo, STJ, decide para mim quem que está certo. É isso aí. E olha, você que é especialista em direito criminal, está mudando muito o olhar sobre o direito criminal. As penas, elas estão mais duras, elas estão mais amenas. Como é que a gente entende a questão das penas criminalmente falando? Lamentavelmente, o legislador vai na contramão do que realmente é eficiente. Porque aumentar a pena nunca diminui o crime. Nunca teve nenhuma eficiência em diminuir a criminalidade, aumentar a pena. Vou ao extremo. Em países que colocou a pena de morte, não diminuiu a criminalidade. Traz talvez uma satisfação para a população, né? A população saber que, olha, o cara teve uma reprimenda maior, mas diminuiu o crime? Não diminuiu. Então, o que é importante é a gente analisar a fonte, seria a segurança, seria a educação, como fazer para diminuir a criminalidade. Mas o legislador não sabe disso, tanto que agora a gente tem penas que podem chegar a 40 anos em casos de feminicídio consumado. Meu Deus, mas doutor, feminicídio consumado, o cara vai sair da prisão e não fica 40 anos. Quais são os gargalos ou as dificuldades nesse aspecto, doutor? Como é que pode? O cara matou lá aquele maníaco do parque, parece que foi solto ou vai ser solto. Isso não é muito polêmico? Isso não é muito prejudicial às reflexões da sociedade? Mas aí não é problema do cara que foi preso, mas sim problema do sistema penitenciário que não ressocializou. Então a gente tem que cuidar do sistema para que de fato... Porque assim, a pena ela tem 3 princípios. O primeiro, reprimir, ou seja, punir e castigar, faz parte. O segundo princípio,
Prevenir, então eu não vou cometer um homicídio porque a pena é de 6 a 20 anos, homicídio simples. E ressocializar. São os 3 princípios da pena. A gente tira ele da sociedade porque ele não tá de acordo. Mas ele precisa voltar um dia. E quando ele voltar, ele tem que estar apto a ser reinserido. E isso nunca acontece também. Olha, a gente poderia ter um programa de 2 horas para falar sobre os conceitos do direito criminal. Por exemplo, o que é crime e o que não é crime. Qual é o limite entre o não crime e o crime. É isso eu estou falando. O que é crime e o que não é crime é fácil, é o que está na lei. Tudo que não está na lei, que é proibido, é possível. Mas é igual... interpreta isso, não traz toda essa problemática que a gente vive também? Não, aí a gente tem que... É o trabalho nosso dizer, mas aquilo que houve não é exatamente aquilo que está sendo punido pela lei. É quando eles falam das brechas da lei. A gente vai mostrar que aquele fato é atípico, por exemplo. Ou seja, não encaixou. Muito bem. Ô, doutor, você promete que você volta para a gente travar todas essas preocupações que os nossos ouvintes têm no dia a dia. Muita gente quer ouvir um advogado como você falando de forma interessante, de forma diferente, de forma mais leve e compreensível os termos que parecem longe da nossa vida, mas não podem ser longe, eles têm que estar pertinho da nossa vida. Você volta? Com certeza, é só me chamar que eu volto. Muito bem, então deixa seus contatos e para as pessoas verem um pouco do seu conteúdo, por favor. No YouTube a gente está com @Direito Ilustrado. Ali vai ter nossos podcasts, os vídeos curtos também, a gente faz bastante recortes. O Direito Ilustrado. Eu quero agradecer o Dr. Renan Fará, que é especialista em direito criminal, mas conhece muitos assuntos relacionados às questões jurídicas. Meu abraço a você, seja bem-vindo. Obrigado também à minha querida Juliana Freitas. E eu estou esperando para a gente falar sobre isso. Isso é muito interessante. Você que está nos ouvindo, sabe o que é crime, o que não é crime? Tá certo? Perfeito. Muito Bruno, obrigado. Foi E eu muito convido bom. você a ficar conosco aqui nos nossos estúdios.